Maravilha. Compartilhando a tela. Parou. Peraí, agora só vou compartilhar minha tela. Só um minutinho, uma guia. Agora sim. Maravilha. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Essa é a segunda aula do segundo bimestre. E hoje nós estamos começando uma nova situação de aprendizagem, uma nova temática, que é a questão da política. Então, nós vamos abordar novamente essa temática que vocês viram lá na primeira série do ensino médio, e ela retorna para vocês, tá joia? Então, o tema de hoje, deixa eu só pôr aqui, que essa. Ó, o homem como ser político, e também, não nessa aula, mas nas próximas, iremos analisar a desigualdade entre os homens, que foi uma obra do grande filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Ele escreveu para a Universidade de Dijon, na França, essa obra, e ela se tornou um marco na história, porque ela mostra os papéis da desigualdade na humanidade, certo? Bom, então essa aula vai servir para vocês pensarem um pouco sobre a política e também o papel das leis, como que elas podem desempenhar um papel para nós, e pensando um pouquinho também em políticas públicas. E eu já começo pensando um pouquinho com vocês, o que é política? O que será que é? Será que política é somente o que os políticos fazem lá em Brasília, ou fazem nas eleições, ou política vai muito além disso? O que você acha, Igor? Eu acho que é algo que vai além disso, né? Que o pessoal fala, sei lá, uma direção administrativa, algo do gênero assim. Muito bem, isso mesmo, isso mesmo. Olha só, nunca podemos esquecer, política nada mais é do que ação dos homens. Então, todos nós nascemos políticos e vivemos em função da política, certo? Então, o que lá acontece é uma forma de politicagem, ou seja, uma das ações, que no caso, a administração da humanidade. Mas, olha só, a política ela acontece em todo lugar, ela está presente em nossa vida. Por exemplo, o ato da mãe de vocês pedir para vocês lavarem a louça. Isso é uma política, ou seja, é uma forma de organização na casa que tem uma finalidade. Certo? Então, olha só, ir trabalhar é uma ação política, lutar pelos nossos direitos é uma ação política. Então, nós nascemos políticos, vivemos em função da política, mas precisamos no caso, de uma diretriz, que aí, no caso, é a política que nós conhecemos, que aí existe toda aquela confusão que a gente vê na TV o tempo todo, de políticos brigando e tal, certo? Mas ela vai muito além disso. Isso é importante nós pensarmos nessa questão. Tá joia? Bom, a política, como nós conhecemos, ela foi criada lá na Grécia. Lógico, todo lugar do mundo sempre existiu política. Desde que o ser humano é ser humano, a política existe. Mas a Grécia desempenhou um papel importante. Por quê? Nós tivemos lá no quarto século, quinto século, o famoso século de Péricles. O Péricles foi um governante de Atenas e ele criou aquela cidade alta, a Acrópole, e lá é que acontecia as discussões políticas, ou seja, o povo se reunia, na verdade os homens nascidos na sua cidade-estado se reuniam e discutiam os assuntos da política, ou seja, política era discutido em comum, no meio do povo, tá joia? Bom, então, olha só. Então, essa aula vai servir exatamente para isso, para nós pensarmos a política. E para isso, eu gostaria que você assistisse, vocês que depois estão na casa, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, depois assistissem também esses dois vídeos. Olha só, termina aqui e entra nesse outro vídeo aqui, nesses dois links, que depois lá embaixo também na descrição do vídeo vai aparecer esse material para vocês pegarem, tá bom? Então, assistam. O primeiro falando o que é política mesmo, como que acontece a política. E o segundo, que é muito importante, o que é Estado? E aí sim entra a ação da política. Por quê? Na verdade, se nós pensarmos aqui, o que os governantes fazem é o quê? É cuidar do Estado, tá joia? Bom, isso é bastante discutido em sociologia. Aliás, sociologia começa o ano trabalhando com isso. Acredito que vocês já viram isso, essa questão, tá certo? O nosso papel aqui não é pensar sobre como é que funciona, tal, mas é pensar a prática mesmo, tá joia? Bom, e aí pensando um pouquinho, o roteiro dessa semana traz o seguinte: qual é o papel social do Estado e das leis? Isso que é importante para nós. Por que será que existem leis? Por que o ser humano resolveu criar leis ao longo da vida? Para ter alguma coisa organizada e não sair fora do controle?
Isso mesmo. Olha só, o filósofo John Locke foi um dos primeiros a pensar sobre isso. Lógico, outros também pensaram, mas ele falou, na verdade, na obra Tratado do Governo Civil, mostrando que é o seguinte, que o ser humano vivia em harmonia com a natureza, caçava, pescava, construía suas casas, mas chegou um momento da história que o ser humano não conseguiu mais conviver bem com os outros. E aí, o único jeito de acabar com brigas foi criar as leis. E para isso, mas quem que vai fazer as leis? Aí, para fazer as leis, nasceu o Estado. Mas quem que vai cuidar do Estado? E aí nasceu o governo, certo? Então, ele fala o seguinte: o governo nasceu da necessidade humana. Depois o Thomas Hobbes volta a falar sobre isso também. Ele fala: o ser humano brigava o tempo todo, queria matar o outro. Se não fosse o governo, o ser humano estaria brigando até hoje. Na verdade, nem estaria mais aqui. Bom, o Rousseau volta de novo com essa temática, mas é importante nós pensarmos o seguinte: a política é criada para ajudar a nossa vida. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Aqui, agora sim. Olha, sisteminha novo, tá meio complicado aqui. Pronto. Olha só. Então, para que serve, no caso, o papel do Estado? Ou seja, lembrando que governo e Estado não são as mesmas coisas. Ó, Estado é o quê? É a sociedade de forma geral. E o governo é aquele que cuida, que administra esse Estado, certo? Então ele é bem diferente. Ele cria leis em função do Estado, mas ele também não é a lei. Ele é, olha só, o representante maior do Estado, certo? Isso é importante nós pensarmos. Porque muita gente fala, confunde, o Estado tal, o governo tal. Não, o governo ele é bem diferente, ele tem uma função prática. Então, o que ele cuida? Por exemplo, é o que nós vemos nos nossos dias. A reforma da Previdência, que aconteceu lá em 2018, depois de 2019. Também o governo trata do desemprego, ele lida, cria ações sociais para acabar com o desemprego, cuida da qualidade da saúde, da segurança, da educação pública, olha só, um dos papéis, por isso que a escola que nós estudamos, olha só, a escola pública, ou seja, é uma escola do Estado, lembrando que ela não é do governo, ela é do Estado, certo? Bom, cuida dos programas sociais e tudo aquilo que gira em torno do quê? Do bem-estar comum. Então, o papel do governo, o papel do Estado, é fazer com que tudo isso aqui seja colocado em prática, certo? Bom, aí o Igor deve estar pensando, poxa, mas isso é mentira. Ah, professor, isso não acontece. O governo acaba não fazendo isso, não é? Nenhum governo se compromete com isso. É o problema da política. Infelizmente, todos eles prometem exatamente isso. Aliás, cada semana que antecede as eleições, eles lidam com esses temas. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, não é? Na prática, não tem dinheiro porque o orçamento é baixo, agora vamos culpar a pandemia. Então, quer dizer, nunca acontece na prática isso aqui. Certo? Bom, então vamos começar, mas como que surgiu tudo isso? Como surgiu essa ideia de política? Então vem lá do grego, olha só, significa politikos. Politikos nada mais é que os cidadãos, ou seja, aqueles que viviam na polis, na cidade. Aqui você está vendo uma representação, essa imagem, de Atenas mesmo, olha só, onde as pessoas se reuniam, olha os guerreiros aqui, as mulheres com seus filhos, as pessoas de forma geral vinham até aqui para discutir os assuntos da cidade. E aí, aqui, olha só, lá atrás a sede do governo, e o governo resolvia o quê? Criar ações para o bem-estar desse povo, certo? Bom, então, olha só. Então, a ideia é o seguinte: a necessidade de criar regras, por isso as leis, os limites de cada um, como cada um deve viver. Ontem mesmo, lá em Brasília, estavam discutindo sobre a questão da maconha, tal, se ela é medicinal, se ela não é, tal. Então, olha só, no caso, os governantes que nós escolhemos representam isso, certo? Eles lutam por leis que ou favorecem, tal, ou modificam a nossa vida, tá joia? Bom, e como que nós participamos disso? Olha só, lógico, a primeira forma de participação é a eleição, não há outro meio aqui. A segunda forma é participação da comunidade, na comunidade. Você sabia, Igor, que todo bairro é obrigado a ter uma associação de moradores? Não. Exatamente. Existe um plano diretor de cada município que obriga a isso. Por quê? Essa comunidade, na verdade, até o Geisel tem um muito famoso.
Olha só, no caso, esse centro comunitário, as pessoas vão lá e discutem ações políticas, e essa ação é levada à prefeitura dos municípios, que por sua vez leva até o governo, que por sua vez leva até o presidente, certo? Então, as pessoas deveriam se reunir disso. Essa é uma coisa que deveria acontecer semanalmente, mensalmente, a participação em centros comunitários, certo? Só que ninguém divulga isso, ninguém fala para vocês, olha, isso existe, tem que acontecer na prática, certo? Por quê? No fundo, ninguém quer se preocupar muito com o outro, com a cidade. A gente vive reclamando, a cidade tá cheia de buraco, a cidade não investe em saúde, a cidade não tem isso, tal. Mas, na verdade, isso não chega até a prefeitura, isso não acontece. Só vai acontecer quando a associação de moradores lutar pelos seus direitos. Tá certo? Então aí fica até um incentivo para quem está assistindo o vídeo para estar tá começando a lutar. Lute no seu bairro, em qualquer lugar do Brasil, tem que ter essa associação, ela tem que ser algo real, algo prático, algo que acontece de fato e algo que luta pelo bem comum. Por quê? Só nós é que sabemos o que nós precisamos. Tá joia? Bom, olha só, então essa participação na vida acontece, é diferente da ação dos políticos. Os políticos, eles vão lá, mexer com orçamento, tal, tentar fazer as ações, mas o que acontece a política é a ação da comunidade, é a comunidade que luta por isso. Por exemplo, na escola vocês estão vendo agora que está tendo o Grêmio Estudantil, não é? E por que o Grêmio na escola? O Grêmio é a voz de vocês da escola, é ele que representa vocês na escola, que faz com que aquilo que vocês querem realmente seja ouvido, certo? Então é uma das formas de participação política. Tá joia? Tudo bem? Tudo bem, Igor? Até aqui? Sim, sim, sim. Maravilha. Só tomar um pouquinho de água aqui, começa a falar sem parar, não dá certo. Bom, vamos para a segunda parte. A segunda parte do roteiro. Tá aparecendo ali, maravilha. Aqui, eu quero que vocês analisem. Se tudo isso acontece de verdade, por que na prática não é bem assim? E aí eu trouxe aqui para vocês 2 dados reais, olha só, da Agência Brasil EBC, que mostra que o Brasil, olha só, se tornou o país mais desigual, e a pobreza no Brasil está aumentando. Olha só, nós tivemos aqui de 2017 para cá, até se você depois quiser entrar nesse link aqui, acesse que é legal, lá vai ter um gráfico mostrando tudo isso, dessa evolução. Ou seja, o Brasil, olha só, ao invés de melhorar, de trazer mais condições à humanidade, se tornou desigual. E aqui não dá para a gente culpar a pandemia, porque os dados são 2017, certo? Então não dá para falar, não, já está acontecendo isso, tal. Olha só. Então, isso é real para nós. O salário mínimo, a onda de desemprego que é crescente na humanidade. Só que um dado interessante é que aparece o seguinte: a renda daquelas pessoas mais ricas ficaram mais ricas. Olha só, 10% dos brasileiros mais ricos tiveram um crescimento de 6%. Mas espera aí, as pessoas ficaram mais pobres, mas os ricos ficaram mais ricos? Quer dizer, será que bate aqui no caso essa pesquisa? Não. Não, né? Pois é. Quer dizer, olha só, então quer dizer, acentuou a desigualdade na humanidade. Olha, ao mesmo, cada vez que a gente fala, as pessoas ficaram mais pobres, quer dizer que alguém ficou mais rico. É sempre, nós temos que pensar nisso, certo? Então, e aqui, olha só, no Sudeste a desigualdade cai, ou seja, mais pessoas agora aqui, nesse outro documento, mostra que estão tendo mais condições de vida, certo? Olha só, então, nós temos um Brasil diferente, um Brasil onde pessoas estão vivendo na miséria, passando fome. Isso é muito triste se nós pensarmos. Por quê? Nesse mesmo instante aqui, tem pessoas que não se alimentaram, pessoas que não tiveram a casa para dormir, pessoas que não tiveram agasalho, e outras pessoas vivendo, olha só, em casas luxuosas, pessoas que não precisaram de nenhum sofrimento nesse dia. Então, quer dizer, olha como que a discrepância que existe em nosso país. Então, nós pensarmos aqui, será que a política está cumprindo o seu papel no Brasil? Isso não é o professor falando, mas são os dados, olha só, aqui são dados do IBGE. Será que realmente, por que essa desigualdade continua crescente em nosso país? Certo?
Olha só. Então, não vou comentar aqui, mas eu deixo vocês pensarem sobre isso, tá certo? O que precisa ser feito? E vou dar uma ideia aqui. Nos Estados Unidos, o Biden criou uma lei um mês passado, fazendo com que as pessoas que fossem mais ricas deverão pagar mais impostos, certo? Será que essa lei funcionaria aqui no Brasil? Será que daria certo? Por quê? Se existe uma desigualdade, é porque alguém não está colaborando com aqueles mais pobres, tá certo? Bom, então é isso que eu queria que vocês pensassem, tá joia? Tudo bem? E a atividade da semana, ficou alguma dúvida sobre essa parte? Quer comentar alguma coisa? Não, não. Não? Tá certo. Bom, e aí agora a atividade da semana é muito simples, olha só. Primeira coisa, é uma perguntinha, olha só. Quais são os efeitos da estagnação econômica nas relações raciais e de gênero? Aí eu gostaria que você depois pegasse os links aqui, olhasse ele, por quê? Lá vai mostrar que há uma desigualdade muito grande quando existe a relação racial ainda. Certo? Negros, olha só, e pessoas LGBTs acabam sofrendo muito mais com o desemprego, com condições financeiras, certo? Então, mas por que isso? E aí você vai comentar sobre isso. Por que esses efeitos? Tá joia? Bom, e a segunda questão, olha só, observando os dados do Gini, que é essa pesquisa em cima, a redução no índice do Gini não se deu pelo avanço da população de menor renda, ou seja, as pessoas continuaram mais pobres. Não foi ela que subiu um degrau, mas foi quem estava em cima que desceu um degrau. E não essa é a melhor forma de desigualdade. O ideal é que se reduza a desigualdade em todo mundo avançado. Então, quando a gente fala aqui, a desigualdade cai no Sudeste, não é que caiu no Sudeste, mas que, na verdade, pessoas ficaram mais ricas e deu a impressão que, na verdade, as pessoas ficaram, olha só, que acabou a desigualdade, certo? Então, será que a desigualdade social está relacionada com a justiça? E aí vocês vão pensar sobre isso, certo? Certo. Tudo bem. Pode falar, pode comentar. Não? Não, Não, tá tudo bem? tá Deu pra... tranquilo, assim. Certo? Ó, é bem simples aqui, não precisa se preocupar muito. A ideia é pensar um pouquinho, olha só. Tem alguma coisa errada. Se política é uma ação em favor do povo, quer dizer que a política não está acontecendo no Brasil. E por que não está acontecendo? Então é mais ou menos isso, tá bom? Para responder essa semana. Tá joia? Tudo bem, Igor? Certo. Sim, Maravilha. Tem alguma dúvida sobre as aulas, sobre a escola? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Maravilha. Então, convido vocês a votarem no Grêmio Estudantil, vai ter a eleição, só teve uma chapa, infelizmente, mas tem que ter o voto aí. Então, é legal que vocês votem também, certo? A escola voltou, as aulas presenciais voltaram, mas a escola está em reforma. Então, não deu para comportar todo mundo ainda. Então, conforme for acabando a reforma, aí mais alunos vão participar das aulas presenciais. Tá joia? Mas como nós estamos na fase vermelha, então quem não quiser ir da escola não é obrigado a ir na escola, pode continuar participando de forma virtual das aulas, certo? Bom, quero agradecer a participação, valeu por você ter vindo, e espero vocês na próxima, não na semana que vem, na outra semana então, certo? Certo. Maravilha. Então tá, tchau, bons estudos para vocês. Professor, uma Oi? pergunta. Sim? Na semana passada não teve do projeto de vida, né? No caso.